Em 2019, comecei meu dever como líder. Sabia que isso era a exaltação de Deus e jurei a mim mesma cumprir bem o meu dever. Depois, passei todos os dias em reuniões, resolvendo dificuldades dos irmãos em seus deveres e monitorando o progresso do trabalho. E me senti muito realizada. Com o tempo, por causa de algumas das tarefas administrativas, a minha carga de trabalho aumentou. Eu trabalhava até tarde todos os dias e me senti sobrecarregada. Eu pensei, preocupar-se com todo o trabalho é muita coisa e é exaustivo. Minha mente está sempre ocupada todos os dias. Não é tão fácil quanto cumprir um dever individual. Mais tarde, fui a uma reunião de equipe com a irmã Zhao. Eu pensei, no passado eu fui parceira da irmã Zhao. Ela era responsável em seus deveres e buscava a verdade para resolver suas dificuldades. Ela supervisiona o trabalho neste grupo, assim não preciso me preocupar tanto. Depois disso, eu me reuni pouco com o grupo dela. Uma noite, alguns irmãos escreveram para apontar que o trabalho do grupo da irmã Zhao tinha alguns problemas e deficiências e me pediram para resolver o problema rapidamente. Eu queria buscar na palavra de Deus de antemão e achar uma solução. Mas tive vários problemas à mão que não conseguia terminar por um bom tempo. Eu pensei, está tarde, estou tão cansada, não vou conseguir. Além disso, já escrevi uma carta à irmã Zhao sobre seus problemas e deficiências. Ela é responsável. E ela tomará a iniciativa para comungar e resolvê-los e não terei esse trabalho. Se eu fizesse tudo isso pessoalmente, como daria conta? Eu comungarei com ela sobre isso na reunião. Mais tarde, quando fui investigar, a irmã Zhao já tinha comungado com o grupo sobre isso. E todos puderam sugerir sendas de prática voltadas para os problemas. E eu achei que não devia me preocupar com a irmã Zhao na liderança daquele grupo. Depois não perguntei mais sobre o trabalho do grupo. Algum tempo depois, fui a uma reunião com o grupo da irmã Zhao e descobri que a comunhão da irmã Zhao fazia rodeios e que ela falava muito e sem clareza. Pensei, ela está num estado ruim? Por que ela fala de modo tão incoerente? Mas pensei também, talvez ela esteja nervosa porque eu estou aqui. Talvez só precise de um tempo para se ajustar. Tenho outras coisas a fazer por hora. E então fui embora sem comungar com ela. Depois descobri que o trabalho do grupo era ineficiente. Eu pensei, existe algum problema nesse grupo? Mas depois repensei. Eles só comungaram sobre problemas e deficiências no dever. E parecem dispostos a dar meia volta. É normal ser menos frutífero agora. Quando percebi isso, não pensei mais no assunto. Mais tarde, a irmã Wang me contou que a irmã Zhao era obcecada com status, que não cooperava com os outros e não era apta a ser líder. Eu pensei, a irmã Zhao se preocupa um pouco demais com status, mas é responsável. Se ela não consegue cooperar com os outros, deve ser porque estava num estado ruim e controlada por seus caráteres corruptos. Só precisa de tempo para se adaptar. Quando pensei nisso, eu disse à irmã Wang, a irmã Zhao é responsável no seu dever e ainda é uma líder de equipe capaz. Se ela expõe corrupção, podemos tentar ajudá-la e expô-la com base em seus problemas. Estou ocupada hoje, não tenho tempo. Mas comungarei com ela depois. Quando me ouviu dizer isso, a irmã Wang não disse mais nada. Mais tarde, quando me ocupei com outras tarefas, eu me esqueci de comungar com a irmã Zhao. Uma noite, eu me lembrei de repente. Não sei nada sobre o estado da irmã Zhao. Deveria ir vê-la? Mas então eu pensei, ela tem calibre bom. E já aconteceu de seu estado não estar bom e ela conseguir buscar a verdade e resolvê-lo sozinha. Agora, ela deve ser capaz de se ajustar. Ela mora longe. Se eu for até lá, por maior que seja o esforço, se ela não estiver em casa, eu não terei viajado à toa? Deixa pra lá. Vou fazer isso no próximo mês. Fiquei totalmente atônita quando inspecionei o trabalho dela no fim do mês. Havia muitos problemas e deficiências no trabalho da irmã Zhao. O trabalho dela estava cada vez menos eficiente. Os irmãos que ela supervisionava estavam num estado negativo. E seu trabalho sofria um sério impacto. Só então percebi que a situação era séria.
Então corri para comungar com ela e apontar seus problemas. Ela não aceitou, inventou desculpas, discutiu e mostrou não ter autoconhecimento. Discuti com minhas parceiras e decidimos que a irmã Zhao não podia mais liderar a equipe e a demitimos. Depois disso, foi-me relatado que a irmã Zhao era invejosa, negligenciava seus deveres e se envolvia em disputas, o que restringiu uma irmã e a deixou muito deprimida, querendo abandonar o dever. Irmã Wang falou da situação, mas foi reprimida e rejeitada. Outras irmãs também se sentiram restringidas por ela e tiveram seus deveres afetados, atrasando o trabalho por vários meses. Ah, não. Depois de ser substituída, a irmã Zhao conheceu a si mesma? Não. Ela não só não se arrependeu, como retaliou. Depois de exposta e dissecada, não entendeu nem se arrependeu desses atos. Ela não era mesmo uma pessoa que aceita a verdade. Sim. Correto. Mais tarde, por não fazer trabalho prático, negligenciar meu dever e não substituir a irmã Zhao a tempo e prejudicar o trabalho da igreja, também fui substituída. Quando isso aconteceu, fiquei péssima. Só então comecei a contemplar por que a irmã Zhao se envolveu em disputas invejosas por tanto tempo, interrompeu o trabalho da igreja. Mas eu estava cega e não percebia isso. Eu só sabia superficialmente que eu não fazia trabalho prático e não discernia os outros. Mas não me concentrei em analisar meus caráteres corruptos. Como você se conheceu mais tarde? Numa reunião, as palavras de Deus revelaram que os falsos líderes não fazem trabalho real, até eu finalmente ganhar algum entendimento. As palavras de Deus dizem: falsos líderes nunca se informam nem seguem o status real dos supervisores de grupo. Nem se informam, seguem ou tentam entender a situação referente à entrada na vida, a atitude em relação ao trabalho e o dever, e as várias atitudes em relação a Deus e à crença em Deus. Dos supervisores de grupo e dos funcionários responsáveis por trabalhos importantes. Falsos líderes não se informam sobre seu progresso ou mudanças, ou os vários problemas que surgem durante seu trabalho. Especialmente quando se trata do efeito sobre o trabalho da igreja, e os escolhidos de Deus, dos erros e desvios ocorridos em vários estágios do trabalho. Falsos líderes não sabem nada sobre isso. Por não conhecerem esses detalhes, eles se tornam passivos quando problemas aparecem. Quando falsos líderes trabalham, eles não se importam com esses detalhes. Simplesmente arranjam supervisores de grupo e então supõem que sua tarefa está feita assim que passam o trabalho adiante. Eles acreditam que, com isso, o seu trabalho está feito e quaisquer problemas subsequentes não têm nada a ver com eles. Por não supervisionarem, orientarem nem acompanharem os supervisores de cada grupo, por não cumprirem suas responsabilidades nessas áreas, o trabalho é arruinado. É isso que significa ser negligente como líder ou obreiro. Falsos líderes. Esse tipo de pessoa não é estúpido. Eles são estúpidos e tolos. O que os torna estúpidos? Eles colocam confiança nas pessoas, acreditando que quando a pessoa foi escolhida por eles, porque ela fez um juramento, uma promessa, e orou em lágrimas, não poderia haver nenhum problema com ela, e não surgiria nenhum problema no futuro. Os falsos líderes não entendem a natureza das pessoas, nem o que é um caráter corrupto. Eles dizem: como alguém poderia mudar após ter sido escolhido como supervisor? Como alguém que parece ser tão sério e confiável poderia se esquivar do trabalho? Ele não faria isso, faria? Ele tem muita integridade. Falsos líderes têm imaginações assim e confiam demais em sua intuição. No fim das contas, eles não conseguem controlar os problemas que surgem no supervisor e não conseguem substituí-lo ou realocá-lo prontamente. Isso é um problema com os falsos líderes, não é? Sim. E qual é o problema aqui? A abordagem do falso líder ao trabalho está ligada à preguiça? Por exemplo, ele acredita que não é um ambiente apropriado que é inconveniente. E então, sem se preocupar, ele envia um supervisor em seu lugar, dizendo a si mesmo: está resolvido. Posso ignorá-lo.
A perseguição do grande dragão vermelho está piorando. É perigoso demais. Além disso, é tão difícil chegar lá. Se possível, é melhor evitar o problema. Isso é preguiça? Sim. É preguiça. É ganância por confortos físicos. Ele também tem uma falha importante. Ele é rápido em confiar nas pessoas, com base nas próprias imaginações. E isso é causado por não entender a verdade, não é? É assim que as palavras de Deus avaliam cada pessoa? Por que confiar nas pessoas se Deus não confia? Em vez de julgar as pessoas pelas aparências, Deus vigia constantemente o coração delas. Por que então as pessoas julgam e confiam em outros tão casualmente? Os falsos líderes são presunçosos demais, não são? O que eles pensam é: eu não estava errado. Quando descobri essa pessoa, nada poderia dar errado. Ela certamente não fica à toa só se divertindo e fugindo do trabalho. Ela é absolutamente confiável. Ela não mudará. Se mudasse, isso significaria que eu me enganei em relação a ela, não é? Que tipo de lógica é essa? Você é algum tipo de especialista? Essa é sua habilidade especial? Você tem visão de raio-x? Você poderia viver com essa pessoa por 1 ou 2 anos, mas você seria capaz de ver quem ela realmente é sem um ambiente apropriado para desnudar totalmente a natureza e a essência dela? Se ela não fosse exposta por Deus, você poderia conviver com ela por 3 ou até 5 anos e ainda teria dificuldade de ver exatamente que tipo de natureza e essência ela tem. E isso não se aplica ainda mais quando raramente a vê ou se encontra com ela. Você a julga com base em uma impressão passageira ou algumas palavras dela. Você é tão casual em quem você confia. Você não está sendo muito cego e impetuoso nisso? Não é irresponsabilidade extrema dos falsos líderes trabalhar desse jeito? Amém. Deus revelou que os falsos líderes desejam conforto e são irresponsáveis em seus deveres. Uma vez que encontram quem está no comando, eles confiam nessas pessoas com base em ideias e noções. Não acompanham nem supervisionam o trabalho e não querem pagar o preço de verificar o trabalho. Fogem do trabalho sempre que podem. O resultado é um sério dano ao trabalho da igreja. Sim. Vendo Deus revelar as várias manifestações de falsos líderes que não fazem seu trabalho, senti que Deus estava me expondo face a face. Foi muito desconfortável e me senti culpada. Como líder, eu era muito irresponsável. Para me poupar de preocupações e sofrimento carnal, eu usava truques e não acompanhava o trabalho. Só confiava na impressão momentânea que tinha da irmã Zal e só pensava que ela era responsável no dever e uma líder capaz. Por isso, escolhi não intervir e não supervisionei o trabalho dela. Quando vi que o trabalho dela tinha problemas e tive que sofrer e pagar um preço para resolvê-los, não fiz trabalho prático. Usei o fato de que todos estavam buscando como desculpa para mim mesma. Quando outros relataram que ela tinha problemas e não era uma boa líder, supus ser uma corrupção temporária baseada em noções e imaginações e que isso não afetaria seu dever. Fiquei adiando a resolução dos problemas da irmã Zal vez por vez, até o trabalho da equipe ficar paralisado e a entrada na vida dos irmãos ser prejudicada severamente. Fui tão tola e muito irresponsável. Eu era uma falsa líder que desejava conforto e não fazia trabalho prático. Fato é que os líderes e obreiros eleitos, inclusive eu, não foram aperfeiçoados, temos muitos caracteres corruptos. E podemos causar perturbações e interrupções nos deveres. Mesmo parecendo que temos comportamentos bons, não significa que somos qualificados. Não entendemos a verdade, assim só vemos a aparência das pessoas sem ver claramente a essência delas. Assim, devemos acompanhar o trabalho dos outros para sermos responsáveis. Certo. Eu não entendia a verdade, eu confiava cegamente e causei muito dano ao trabalho da igreja. E cometi uma transgressão na presença de Deus. Quando vi isso, senti remorso profundo. Se eu não tivesse sido tão hipócrita e preguiçosa e cobiçado conforto quando a irmã Wang me lembrou, e tivesse investigado, descoberto e resolvido o problema a tempo e demitido a irmã Zhao,
eu não teria causado tanto atraso no trabalho da igreja. Correto. Não só não beneficiei o trabalho da igreja no meu dever, mas agi como cúmplice de Satanás e fui escudo para falsos líderes e obreiros. Quanto mais eu refletia, pior eu me sentia. Pensei em como, quando o Deus encarnado operava, ele ia a cada igreja. Ele sofreu e pagou o preço. Em reação a toda a nossa corrupção e deficiências, Deus comungou a verdade sem cessar, apoiou-nos e ajudou-nos. E todo o seu trabalho foi feito para nos salvar plenamente do poder de Satanás. Exatamente. Mas eu era um ser criado que não entendia a verdade e não conseguia ver claramente. Só que não queria sofrer nem pagar um preço em meus deveres. Quando achava problemas, não os resolvia a tempo. E prejudiquei demais o nosso trabalho. Cumprir meu dever assim era repugnante e odioso para Deus. Quando percebi essas coisas, orei a Deus em silêncio. Deus, eu estava errada. Desejo refletir sobre mim mesma e me arrepender diante de Ti, por favor. Tem misericórdia de mim. Como refletiu sobre si mesma? Como? Na época, li 2 passagens em que Deus revela falsos líderes. Muito trabalho se atrasa porque os falsos líderes não o verificam, não acompanham as coisas. Não resolvem problemas porque são severamente negligentes em seus deveres. É também, é claro, porque não levam a sério a sua responsabilidade. Eles se deleitam com os benefícios do status e a alegria de gritar slogans. Eles não querem se envolver em trabalho real, o que muitas vezes resulta em numerosos problemas com tarefas específicas. E faz com que esses problemas só sejam tratados após muito tempo. Muitas vezes ninguém veio ainda perguntar ou tentou corrigir os desvios de trabalho, muito tempo após terem surgido. Sempre ocorrem também descuidos importantes no trabalho. Descuidos que até um idiota conseguiria ver, mas para os quais eles são cegos. Naturalmente, remediar esses problemas está fora de questão. Quando os problemas no trabalho não são resolvidos, quando os desvios não são corrigidos e os descuidos não são tratados prontamente, a eficácia do trabalho é seriamente comprometida. O trabalho só está sendo feito. Mas que efeito isso tem sobre testificar de Deus? É benéfico para as pessoas quando elas veem isso? Isso deixa uma impressão nelas? Isso as inspira a investigar o caminho verdadeiro? Não tem esses efeitos. Não há nenhum desses efeitos, porque o falso líder é negligente e certamente comete um excesso de erros. E então, durante a execução de vários itens de trabalho, há muitos problemas, desvios e descuidos que os falsos líderes devem resolver, corrigir e remediar. Mas visto que não sentem nenhum fardo e só conseguem exercer a parte oficial sem fazer trabalho real, por isso eles causam uma confusão tão desastrosa que alguns grupos até perdem a união. Os membros minam e suspeitam uns dos outros e até passam a desconfiar da casa de Deus. Confrontado com isso, os falsos líderes não fazem nenhum trabalho específico. Amém. Por fora, falsos líderes não cometem o mal deliberadamente como anticristos, estabelecendo de propósito um reino próprio e seguindo seu caminho. Mas, dentro do escopo de seu trabalho, eles não são capazes de lidar rapidamente com os diversos problemas causados pelos supervisores. Não são capazes de realocar e substituir prontamente supervisores precários, o que prejudica severamente o trabalho da igreja. E tudo isso é causado pela negligência dos falsos líderes. Amém. Amém. Vi como Deus revela a negligência dos falsos líderes, como não acompanham nem verificam o trabalho, como não supervisionam as pessoas responsáveis. E como, por isso, muitos problemas de trabalho não são resolvidos, prejudicando seriamente o trabalho da casa de Deus. Eu refleti sobre as minhas ações. Eu desejava conforto, negligenciava meu dever e era irresponsável. Confiei na irmã Zal baseada nas minhas ideias e não supervisionei nem acompanhei seu trabalho. Quando relataram os problemas dela, eu os ignorei. E não resolvi os problemas nem a demiti a tempo.
Isso a permitiu ter disputas invejosas de longo prazo, atrapalhando a equipe e não exercendo um papel positivo, tornando o trabalho da equipe ineficaz por meses, atrasando seriamente o progresso. Exatamente. Quando seus irmãos a aconselharam, ela os oprimiu, excluiu e os pressionou por muito tempo, restringindo e desmotivando o grupo em seus deveres. Mas eu não sabia disso e achava que ela estava indo bem. A Casa de Deus arranjou meu dever como líder e eu não só não assumi a responsabilidade, mas quando houve todos esses problemas com o trabalho da igreja, eu fui cega, não consegui vê-los nem resolvê-los a tempo. Isso causou danos ao trabalho da igreja e à entrada na vida dos meus irmãos. Fui muito negligente nos meus deveres. Verdade. Embora sem cometer o mal deliberadamente como um anticristo perturbando o trabalho da casa de Deus, meu abandono de dever também causou dano sério ao trabalho da igreja. Odiei-me por ser tão ignorante, cega e irresponsável, por transgredir na presença de Deus. Com tristeza e culpa profunda, achei que fiquei devendo a Deus e aos meus irmãos. Os falsos líderes não fazem o trabalho prático e são irresponsáveis, o que impacta seriamente a entrada na vida dos irmãos e o trabalho da igreja. Sim. Depois refleti sobre mim mesma. Por que eu sempre considerava minha carne e usava truques e enganação no meu dever? Mais tarde, vi uma passagem da Palavra de Deus que me ajudou muito. As palavras de Deus dizem: qual, então, é o veneno de Satanás? Como ele pode ser expressado? Por exemplo, se você pergunta como as pessoas deveriam viver, para que deveriam viver? As pessoas dirão: é cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A filosofia de Satanás se tornou a vida das pessoas. Não importa o que as pessoas busquem, elas o fazem para si mesmas. E assim, só vivem para si mesmas. É cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Isso é a vida e a filosofia do homem. E representa também a natureza humana. Essas palavras já se tornaram a natureza da humanidade corrupta, o retrato verdadeiro da natureza satânica da humanidade corrupta. E essa natureza satânica já se tornou a base para a existência da humanidade corrupta. Durante vários milênios, a humanidade corrupta tem vivido segundo esse veneno de Satanás até o dia atual. Tudo que Satanás faz é em prol de seu próprio apetite, ambições e objetivos. Ele deseja ultrapassar Deus, se libertar de Deus e assumir controle sobre todas as coisas criadas por Deus. Hoje, tamanha é a extensão da corrupção das pessoas por Satanás. Todas elas têm uma natureza satânica. Todas elas tentam negar e se opor a Deus. Elas querem controlar seu próprio destino e tentam se opor aos arranjos e orquestrações de Deus. Seus apetites e ambições são exatamente iguais aos de Satanás. Portanto, a natureza do homem é a natureza de Satanás. Amém. Contemplei a palavra de Deus e percebi que eu era preguiçosa, irresponsável no meu dever e carecia de consciência, porque a regra satânica cada um por si e o demônio pega quem fica por último estava tão enraizada em mim que se tornou minha natureza. Sim. Vivia de acordo com isso, considerava apenas os meus interesses carnais em tudo e me tornei mais egoísta e desprezível. Quando algo me preocupava ou exigia sofrimento e que eu pagasse um preço, eu tentava trapaças e enganação para evitá-lo, fazendo de tudo para não sofrer. Quando vi que o dever de liderança exigia mais preocupação e sofrimento, quis um dever individual. Quando a carga aumentou, eu quis me preocupar menos e pagar um preço mais baixo. E escolhi não intervir no trabalho da irmã Zal, e o ignorei. Mais tarde, quando a vi num estado ruim, eu não quis resolvê-lo. Embora Deus me lembrasse, por meio da irmã Wang, de que ela não era a pessoa certa para o dever, eu me ocupava com o trabalho como desculpa para adiar a investigação, até o problema da irmã Zal ficar sério e sua demissão ser inevitável. Deus me exaltou como líder de igreja para me dar uma chance de praticar,
esperando que eu aceitasse sua comissão, fosse responsável, supervisionasse os irmãos para cumprirem os deveres e assim satisfazerem a Deus. Certo. Mas o que eu fiz? Em vez de tentar cumprir bem o meu dever, eu só desejei o conforto. E fiz de tudo para não me preocupar e sofrer demais. Acreditava em Deus havia anos e desfrutava da regra de muitas palavras de Deus. Mas quando surgia algo, preocupava-me com conforto, não em trabalhar bem. Eu era egoísta e desprezível e enojava a Deus. Eu odiei minha falta de humanidade e razão e ter traído as boas intenções de Deus. Orei a Ele. Deus, eu me preocupei com minha carne e ignorei o trabalho prático, causando grandes danos ao trabalho da igreja. Mas não me trataste de acordo com as transgressões. Tu me deste uma chance de me arrepender e refletir sobre mim mesma. Quero me arrepender diante de ti. No futuro, não importa qual seja o meu dever, não quero satisfazer a minha carne ou desejar conforto. Quero ser responsável e cumprir meu dever com os pés no chão. Amém. Depois, li mais passagens da Palavra de Deus. Vamos assistir a um vídeo de leitura. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: pessoas com um coração são capazes de estar atentas à vontade de Deus. Pessoas sem coração são cascas vazias, são palhaços, não sabem estar atentas à vontade de Deus. Não me importa quão urgente isso é para Deus, eu farei o que quiser. Em todo caso, não estou sendo ocioso nem preguiçoso. Tais pessoas não estão atentas à vontade de Deus, nem entendem como estar atento à vontade de Deus. Nesse caso, elas possuem fé verdadeira? Noé estava atento à vontade de Deus. Ele tinha fé verdadeira. Assim, não basta fazer o melhor que pode. Em seu coração, deve haver verdadeira atenção, que é a consciência encontrada na humanidade. É o que as pessoas deveriam ter, e é o que se encontrava em Noé. O que vocês acham? Fazer tal coisa naquele tempo? Quantos anos teriam sido necessários para construir a arca se Noé tivesse enrolado, se não tivesse tido um senso de urgência, angústia, eficiência? Ela poderia ter sido completada em 100 anos? Não. Teria levado várias gerações de construção constante. Por um lado, construir um objeto sólido como uma arca levaria anos. Além disso, o mesmo valeria para reunir e cuidar de todas as criaturas vivas. Foi fácil reunir essas criaturas vivas? Não foi. E assim, após ouvir as instruções de Deus e compreender a vontade urgente de Deus, Noé sentiu que não seria fácil nem direto. Percebeu que devia realizar e completar essa comissão, de acordo com a intenção de Deus, para que Deus ficasse satisfeito e tranquilizado, para que o passo seguinte da obra de Deus pudesse proceder sem problemas. Assim era o coração de Noé. E que tipo de coração era esse? Era um coração atento à vontade de Deus. Não importa que trabalho importante um líder ou obreiro faça e qual seja a natureza desse trabalho, sua prioridade absoluta deve ser estar a par de como o trabalho está avançando. Ele deve estar no local para acompanhar as coisas e fazer perguntas, obtendo informações de primeira mão. Não pode simplesmente confiar naquilo que ouve ou escutar os relatos de outras pessoas. Em vez disso, deve observar com os próprios olhos como os funcionários estão indo, como o trabalho está progredindo, quais dificuldades existem, se alguma área está contrariando as exigências do alto, se as tarefas especializadas violaram princípios, se existem perturbações ou interrupções, se existe falta de equipamento necessário ou de recursos instrucionais para certa tarefa.
Eles devem estar a par de tudo isso. Não importa quantos relatos ouça ou quanto obtenha confiando naquilo que ouve, nada disso supera uma visita pessoal. Ver as coisas com os próprios olhos é mais preciso e confiável. Uma vez que tenha se familiarizado com a situação, ele terá uma boa ideia daquilo que está acontecendo. Mais importante ainda é um entendimento claro e preciso de quem tem bom calibre e é digno de ser cultivado, o que é crucial se os líderes e obreiros quiserem fazer seu trabalho corretamente. Quando os líderes e obreiros têm também uma senda de como nutrir e treinar pessoas de calibre bom e sabem como resolver os vários tipos de problemas e dificuldades que ocorrem durante o trabalho, têm ideias e sugestões sobre como o trabalho deve progredir e como deve ser no futuro, e são capazes de falar com clareza sobre tais coisas sem dificuldade, sem qualquer dúvida ou receio, será muito mais fácil executar esse trabalho. E ao fazer isso, o líder estará cumprindo suas responsabilidades, não estará? Os líderes e os obreiros devem levar tudo isso em conta, devem ter tudo isso em mente, devem refletir o tempo todo sobre essas coisas. Quando se deparam com dificuldades, devem voltar e comungar com todos e discutir essas coisas, buscar a verdade para remediar o problema. Se o trabalho deles for fundamentado na realidade dessa maneira, não haverá dificuldades que não possam ser resolvidas. Amém. Amém. A palavra de Deus mostrou a senda para cumprir o meu dever, que é atentar para a vontade de Deus, importar-se com seus desejos, cumprir bem os nossos deveres e não prejudicar os interesses da casa de Deus. Como Noé, que realmente considerava a vontade de Deus. Quando Deus o instruiu a construir a arca, ele não considerou ganhos nem perdas. Só pensou em como construir a arca rapidamente, de acordo com as exigências de Deus. Certo. Embora não possa me comparar a ele, eu queria imitar o Noé, aprender a atentar para a sua vontade e fazer de tudo para satisfazer as exigências de Deus. Também entendi que, para líderes e obreiros fazerem um trabalho prático bom, devemos ficar a par do trabalho. E quando encontramos obstáculos ou interrupções no trabalho, devemos comungar e lidar com eles a tempo, garantindo a normalidade do seu progresso. Depois, fui colocada no trabalho evangelístico e de rega de várias igrejas. E eu pensei, não posso permitir que seja como antes. Não posso me importar com o conforto carnal sem assumir as responsabilidades. Devo permanecer com os pés no chão e dedicar todos os meus esforços ao meu dever. Depois me concentrei em me equipar com a verdade de visões. Diante de alvos evangelísticos, eu testificaria ativamente da nova obra de Deus. À noite, eu buscava e me equipava com a palavra de Deus de acordo com as noções religiosas deles. Um dia, quando estava verificando o trabalho de uma igreja, eu pensei: os líderes e diáconos evangelísticos dessa igreja acreditam em Deus há muito tempo. Eles têm calibre bom e são competentes e responsáveis. Conseguem lidar bem com o trabalho. Então não preciso acompanhar e isso me poupará o esforço. Quando tive esses pensamentos, percebi que estava usando truques e enganação de novo para encontrar razões para não supervisionar ou acompanhar. Agora, eu era responsável por essa igreja. Executar e supervisionar o trabalho da igreja era meu dever e responsabilidade. Não podia inventar desculpas considerando a minha carne e adiar o meu dever. Com isso em mente, verifiquei o trabalho da igreja com cuidado. Descobri problemas nas reuniões dos recém-convertidos e que a equipe de rega não estava trabalhando bem. No dia seguinte, reuni a equipe para comungar sobre a verdade e resolver seus problemas. Pouco depois, ouvi que as reuniões dos recém-convertidos estavam normais e me senti muito segura. Graças a Deus. Deus nos abençoa quando praticamos suas palavras. Exatamente. Correto. Eu vi que os líderes e obreiros na casa de Deus devem pagar um preço e devem acompanhar e supervisionar o trabalho. É o único jeito de descobrir e resolver problemas a tempo e cumprir bem o dever. Graças a Deus. Graças a Deus. Ter esse entendimento e mudança hoje é a salvação de Deus. Graças a Deus Todo-Poderoso. Por meio da sua comunhão.